Vamos lá? Voltando. Vamos para um outro item aqui introdutório chamado a ciência do direito penal. Existe um penalista espanhol muito famoso chamado José Cerezo Mir, que ele usa uma expressão que já apareceu em alguns concursos no Brasil. Ele fala enciclopédia de ciências penais. O que é essa enciclopédia de ciências penais? Olha, o direito penal significa o seguinte: o direito penal estuda o crime, estuda o criminoso, o agente, né, quem violou a lei penal, estuda a sanção penal e estuda também o papel da vítima no crime. Então nós temos o crime, o criminoso, a sanção penal, né, a pena ou a medida de segurança, e também a vítima. Veja, o que eu quero te dizer? Existem ciências auxiliares ao direito penal. Guarda esse nome. Existem ciências auxiliares ao direito penal que vão se dedicar ao estudo do crime, do criminoso, da sanção penal, da vítima. Quais são essas ciências? Vamos lá? Fala-se muito, em primeiro lugar, na chamada dogmática. E aí o primeiro cuidado, não vamos confundir a palavra dogmática com dogma. Com dogma. Certo? Dogma no sentido de dogmatismo. Olha, dogmática é uma coisa, dogmatismo é outra coisa. O que é dogmatismo? É a aceitação absoluta de algo, de uma verdade, como incontestável e imutável. Falar, isso para mim é um dogma, isso para mim é algo incontestável, inalterável, imutável. Veja, o dogmatismo é incompatível com a ideia de ciência. O direito penal, que é algo tão polêmico, né? E quando o tempo vai passando, Charles, a gente vai ficando velho, vai tomando porrada na vida, a gente vai aprendendo a falar menos, a ouvir mais, né? Eu entro em alguns debates, seja com alunos, seja com professores, em congressos, e a pessoa fala, olha, a minha posição é essa, ninguém muda a minha posição, eu não aceito outra posição que não a minha. Eu falo, então eu não vou perder tempo em discutir com você. Por quê? Porque você está guiado por um dogmatismo, por algo como absoluto, como incontestável, como imutável. Isso não é científico. Se você preza pela ciência, você aceita o debate. Quem preza pela ciência nunca parte da premissa de que ele é o certo. Eu estou aqui para debater ideias. Tá? E a dogmática? Qual é a ideia de dogmática? A dogmática, ela tem o sentido, tem a finalidade de conhecer o sentido das normas penais. Tá? A norma jurídica, a norma é o ponto de partida, para a compreensão do direito penal. Veja, é o ponto de partida, mas não é tudo. Guarda essa expressão. O estudo da norma jurídica, portanto, é o ponto de partida para a compreensão do direito penal. Agora, veja, o direito penal deve ser estudado de forma sistemática, ou seja, em sintonia com os demais ramos do direito, com os valores de uma sociedade. É por isso que a gente vai dizer aqui que para a dogmática penal, a norma penal é um mero ponto de partida. Eu tenho que interpretar aquela norma penal em sintonia, de forma sistemática, no contexto de todo o direito penal. E não só do direito penal, com os demais ramos do direito. Que mais? Com os valores constitucionais, com os valores sociais. Quer um exemplo? Onde essa ideia de dogmática, para mim, fica muito clara. Crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Qual é o recado que o Código Penal passa para a gente? Vamos pegar um vulnerável. Um
uma pessoa portadora de deficiência mental. Vamos pegar. Imagine aí uma mulher, 30 anos de idade, portadora de deficiência mental. O recado que o Código Penal passa é o seguinte, olha, se a gente pegar a norma do estupro de vulnerável, o 217-A do Código Penal, o recado que ele passa é o seguinte, olha, ninguém deve ter relações sexuais. Ninguém pode ter conjunção carnal ou ato libidinoso com um vulnerável. O vulnerável não pode se relacionar sexualmente. O recado que passa é isso. Isso é o ponto de partida. Agora, como que a dogmática vai interpretar essa norma? Veja, o tipo penal de estupro de vulnerável serve para proteger o vulnerável do quê? De abusos sexuais. Serve para proteger o vulnerável, jamais para puni-lo. Eu peguei um caso uma vez no MP que era exatamente assim, era uma mulher de 28 anos de idade, ela tinha graves problemas mentais, ela era totalmente vulnerável, só que ela começou a namorar um rapaz que não era doente mental. Não era. Era uma pessoa que não tinha nenhuma enfermidade mental. Bom, a polícia descobriu isso, apurou um inquérito policial, queriam prender esse cara. Estupro de vulnerável. Como pode um sujeito abusar sexualmente dessa vulnerável? A gente foi analisar o caso, eu fui estudar. Quando você olha, fala, opa, o cara de 30 anos manteve relações sexuais com essa mulher de 28, doente mental, estupro de vulnerável, né? Olhando só para a norma, é isso. Mas não. Veja, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que a pessoa com deficiência preserva todos os seus direitos, inclusive de natureza afetiva, de natureza sexual. E aí você vai ver o caso concreto, vê que aquele sujeito em nenhum momento queria abusar daquela mulher. Muito pelo contrário, ele verdadeiramente amava aquela mulher. Amava. Começou a namorar, começou a cuidar dela, ajudou a pagar as despesas médicas dela. Depois, ficou noivo dela, veio a casar com ela, veio a ter filhos com ela, constituiu uma família. Se a gente pegar a norma, ele praticou estupro de vulnerável, vamos prender esse cara, olha o estrago que o direito penal teria feito. O que o tipo penal proíbe é o abuso sexual da pessoa vulnerável. Ela não foi abusada. Veja, qualquer pessoa, ainda que vulnerável, tem o direito de amar, tem o direito de ser amado. Nós vamos tirar? Nós vamos punir o vulnerável? Ou veja, a pessoa já tem uma deficiência mental, nós vamos tirar dele o direito de amar e de ser amado? Não é para isso que serve o direito penal. Tá bom? Vamos lá. Uma outra ciência auxiliar do direito penal aqui, a política criminal. Eu gosto de, sempre que eu me refiro à política criminal, e vou me referir toda hora, a política criminal é o filtro. É o filtro. Deve ser entendida como um filtro. Como assim um filtro? Um filtro entre a letra fria da lei e os valores e os interesses de uma determinada sociedade. A política criminal permite compatibilizar a letra da lei com os interesses da sociedade. Como que nós pegamos um Código Penal, normas que são de 1940, algumas, e continuamos aplicando em pleno século XXI? Como? Com política criminal. O significado, o alcance, a finalidade de uma lei era um lá em 1940. Agora é outro. É outro. Em 2019 é outro. É outro papel. É pela política criminal que nós temos, né? Você nunca ouviu falar dessa expressão? Ó, tem lei penal que pega, tem lei penal que não pega? Sim, porque tem lei penal que não pega, porque ela está completamente dissociada dos interesses, dos valores, dos anseios da sociedade. Ela não pega. Ela não pega. Cuidado aí. Essa expressão política criminal, ela tem sido utilizada de uma forma equivocada, né? Imagina, o STF
se socorre muito dessa expressão mágica para, às vezes, fazer algum tipo de malabarismo jurídico. Olha, colocamos todo mundo na rua, revogamos a prisão preventiva. Por quê? Por questões de política criminal. Ué, mas será que é isso que a sociedade quer? Ah, vamos aí interpretar um ato de indulto do presidente da República de tal forma por questões de política criminal. Mas será que a sociedade quer indulto para criminosos condenados com trânsito em julgado pela justiça? Então, a política criminal, às vezes, é um abracadabra, uma fórmula mágica para permitir alguns malabarismos jurídicos que a sociedade não quer. Isso coloca o Poder Judiciário, talvez o Poder Judiciário nunca antes na história do Brasil tenha enfrentado um momento de descrédito tão grande como o atual. Né? Ministros com dificuldade de andar na rua, de passear, de entrar num avião, de ir num restaurante. Por quê? Porque a política criminal que eles estão usando não é compatível com a política criminal desejada pela sociedade em geral. Beleza? Vamos lá. Criminologia. Eu gosto sempre de pegar uma frase aqui. Tem um jurista uruguaio, Antônio Garcia. Já vi muita gente falando, o espanhol. Não é espanhol, ele é uruguaio. Antônio Garcia Pablos de Molina. Esse uruguaio diz o seguinte, que a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar. Bom, ciência empírica. O que é uma ciência empírica? É aquela que pode ser provada no caso concreto. Né? Olha, eu sou um cara empirista. Eu acredito naquilo que eu vejo que pode ser provado. Ponto. O que é uma ciência interdisciplinar? É aquela que interage, que se relaciona com outros ramos do conhecimento humano. Né? Então, o direito penal não pode ser analisado de forma isolada, ele tem que se relacionar, dialogar com outras esferas do conhecimento humano. Beleza? O que é criminologia, hein? Claro que tem diversas variantes da criminologia, diversas faces, é muito mais do que eu vou falar agora, mas porque a gente precisa. A criminologia, escreva aí, estuda as causas do crime. Certo? Estuda as causas do crime. Veja, por que o crime foi praticado? Então vamos estudar a pessoa do agente, a formação dele, a criação, o desenvolvimento, o local em que vive, o local em que o crime foi praticado. São causas que contribuem para a prática de crimes. Isso é um estudo sério, aprofundado, preventivo. Então, a criminologia antecede a prática do crime. Vai estudar quais os fatores que levaram o crime a ser praticado. Por sua vez, o direito penal se dedica ao quê? Às consequências jurídicas do crime. Tudo bem? Ó, a criminologia, portanto, vai estudar as causas do crime, o que levou à prática daquele crime. Foi a criação, o desenvolvimento, a formação moral, a formação familiar do agente. E as consequências jurídicas agora? E as consequências jurídicas do crime? Olha, a imposição de uma pena, vai condenar, vai absolver, vai ter uma pena. Qual a quantidade da pena? Privativa de liberdade, restritiva de direitos, pena de multa? Vai cumprir inteira, vai ser suspensa, etc. O direito penal estuda as consequências do crime. Por último, aqui, de uma forma rápida, a chamada vitimologia. A chamada vitimologia. A vitimologia, ela se dedica ao estudo
do papel da vítima no direito penal. A vitimologia se dedica ao estudo do papel da vítima no direito penal. Do papel da vítima no direito penal. Beleza? Olha, será que a vítima contribuiu para a prática do crime? Aquele exemplo da torpeza bilateral no estelionato, a vítima cai num golpe porque ela quer levar uma vantagem ilícita, o famoso conto da guitarra, a gente vai ver lá no intensivo 2, o camarada compra uma máquina que fabrica, que falsifica dinheiro. Paga 10 mil reais nessa máquina, porque vai fazer milhões e milhões com ela, só que essa máquina não funciona, é um golpe. Será que a vítima contribuiu para a prática do crime? Tá? Agora, além disso, qual é o papel da vítima no direito penal? Como ela deve ser tratada? O direito penal começa a mudar agora com isso, há pouco tempo. O Código Penal, na sua concepção tradicional, ele não olha para a vítima. Ele só se ocupa do agente, do violador da lei penal. Quando olha para a vítima, é para favorecer o agente. Exemplo, arrependimento posterior. Lembra? Nos crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça, a reparação do dano ou restituição da coisa, até o recebimento da denúncia da queixa, diminui a pena de 1 a 2/3. Artigo 16 do Código Penal. Ah, mas está preocupado com a vítima, de reparar o dano da vítima, de restituir a coisa que ela perdeu? Não, está preocupado com a gente, em diminuir a pena dele de 1 a 2/3. A verdade é essa. Então, pouco se olha para a vítima no direito penal. E essa é uma mudança que a gente tem que ter de paradigmas, de olhar também e muito para a vítima. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Vamos conversar aqui sobre as chamadas divisões do direito penal. Vamos falar muito disso também ao longo do curso. Uma primeira divisão, direito penal fundamental e direito penal complementar. Direito penal fundamental também é chamado de direito penal primário. Direito penal complementar também é chamado de direito penal secundário. Então, direito penal fundamental ou primário versus direito penal complementar ou secundário. O que é o direito penal fundamental? Direito penal fundamental são as normas gerais do direito penal. São as normas gerais do direito penal. Beleza? Essas normas gerais do direito penal são aplicáveis, inclusive, aos crimes definidos em leis especiais. Quando? Quando essas leis especiais não contenham disposição específica em sentido contrário. Quando essa lei especial não contenha disposição específica em sentido contrário. Isso é o que a gente extrai lá do artigo 12 do Código Penal. Tá bom? Então, as normas gerais do Código Penal são aplicáveis a todo o direito penal, inclusive aos crimes previstos em leis especiais, quando a lei especial não dispõe de forma diversa. Esse direito penal fundamental ou primário, essas normas gerais do direito penal, elas estão previstas em regra na parte geral do Código Penal. Esse direito penal fundamental, portanto, é, em princípio, a parte geral do Código Penal. É, em princípio, a parte geral do Código Penal, mas não apenas a parte geral do Código Penal. É também, anota aí, é também o quê? Algumas regras previstas na parte especial ou na legislação extravagante. O melhor exemplo, artigo 327 do Código Penal.
Artigo 327 do Código Penal, o conceito de funcionário público para fins penais. O conceito de funcionário público para fins penais está lá no artigo 327, está lá na parte especial do Código Penal, mas vale para todo o direito penal, inclusive para crimes previstos em leis especiais. Claro, quando a lei especial não contenha uma disposição específica em sentido contrário. E esse direito penal complementar, também chamado de direito penal secundário? O que é isso? São as normas que integram a chamada legislação penal especial. São as normas que integram a legislação penal especial. Nós temos aí mais de uma centena de leis penais especiais. Vamos pensar algumas, vai? Lei de drogas, lei de tortura, sonegação fiscal, abuso de autoridade, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais, lei do crime organizado, Código de Trânsito Brasileiro, etc, etc, etc. Tá bom? Esse direito penal complementar ou secundário, portanto, ele é formado pela legislação penal especial. Vamos em frente. Direito penal comum e direito penal especial. Direito penal comum é aquele aplicável indistintamente a todas as pessoas. Direito penal comum, portanto, é aquele aplicável indistintamente a todas as pessoas. Vamos pegar um exemplo aí. O Código Penal. O Código Penal é aplicável para todas as pessoas. Para você, para mim, para o nosso amigo, para o conhecido, para um estranho, para todo mundo. E o direito penal especial? O direito penal especial diz respeito às normas aplicáveis somente a determinadas pessoas. Diz respeito, portanto, às normas aplicáveis somente a determinadas pessoas que preencham os requisitos exigidos em lei. São aquelas normas aplicáveis somente a determinadas pessoas que preencham os requisitos previstos em lei. Grande exemplo aqui. O Código Penal Militar. O Código Penal Militar. Que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Aplicável, via de regra, somente aos militares, né? Aplicável em regra, somente aos militares. Beleza? Outra divisão do direito penal. Direito penal geral e direito penal local. Direito penal geral é aquele que se aplica em todo o território nacional. É aquele produzido pela União, né, que tem legitimidade para tanto. Olha aí, o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Direito penal geral, então, é aquele aplicável em todo o território nacional. Ele é produzido pela União, que tem competência para tanto, competência privativa para tanto. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Direito penal local, agora, é aquele aplicável somente em determinado Estado federado. E por quê? Porque ele foi produzido por aquele Estado. Imagina, o Estado do Amazonas cria um crime. Cria um crime. Lógico, esse crime só vai poder ser praticado no Estado do Amazonas.
É possível isso? É raríssimo, mas de forma excepcional é possível. A Constituição dá essa competência para os estados no artigo 22, parágrafo único. Depois a gente vai falar mais disso no artigo 22, parágrafo único. Tá bom? Vamos em frente. Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Direito penal objetivo é o conjunto de leis penais em vigor. É o conjunto de leis penais em vigor. Beleza? É o conjunto de leis penais em vigor. Ou seja, são todas as leis penais que já foram produzidas e ainda não foram revogadas. São todas as leis penais que já foram produzidas e ainda não foram revogadas. E o direito penal subjetivo? E o direito penal subjetivo? Direito penal subjetivo é o direito de punir. É o nosso ius puniendi. É o nosso ius puniendi, certo? Exclusivo do Estado. E que surge, que nasce no momento e que se concretiza, né? Esse direito de punir é genérico, é abstrato, é uma nuvem. Imagina uma nuvem em cima da tua cidade, é uma nuvem que está pairando sobre todas as pessoas no Brasil. Agora, quando alguém viola a lei penal, quando alguém pratica um crime, uma contravenção ou uma contravenção, aquele direito penal que era genérico e abstrato se concretiza. É como se aquela nuvem lançasse um raio no violador da lei penal. Tá? É o ius puniendi, o direito penal subjetivo. Ô Kleber, é certo falar em ius puniendi ou jus puniendi? Tanto faz. São duas fases distintas do direito romano. Ora se falava ius, ora se falava jus. Não está errado. Tá? Já que isso vem do direito romano, são fases distintas. O que eu te sugiro é só manter uma coerência. Se você fala ius com i, vá com i até o final. Se você fala jus com j, vá com j até o final. Só não fique indo com i depois j, aí que parece que você não sabe o que está fazendo. Tá bom? Uma última divisão. Direito penal material versus direito penal formal. Direito penal material também é chamado de direito penal substantivo. Também é chamado de direito penal substantivo. Direito penal material é o direito penal propriamente dito. É o direito penal propriamente dito. São as leis penais em vigor. Direito penal formal, também chamado de direito penal adjetivo, é o conjunto de leis processuais penais em vigor. Direito penal formal ou direito penal adjetivo são as leis processuais penais em vigor. É o direito processual penal. É o direito processual penal. Tudo bem? É o direito processual penal. Escreve o seguinte aí. Esse nome, os processualistas odeiam isso, tá? Porque parece, né? Eles não gostam. Na verdade é, né, Charles? O processo penal é um sub-ramo do direito penal. O Renato fica louco quando eu falo isso. É um sub-ramo do direito penal. Mas para que serve o processo penal? Para possibilitar a aplicação do direito penal. É um instrumento para a aplicação do direito penal. Claro que tem regras próprias, princípios próprios, brincadeira da minha parte, tá? É muito mais do que isso, é uma ciência própria. Mas isso é uma linguagem ultrapassada, antiga. No passado se falava isso. Se referia ao direito
processual penal como o direito penal formal e o direito penal adjetivo. O direito processual penal ganhou contornos constitucionais, valores constitucionais. É uma ciência própria, tá bom? Vamos parar por aqui? No próximo bloco a gente continua e a gente vai começar a falar das fontes do direito penal. Até lá!